Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E deixa eu te perguntar, você gostaria de ter uma rentabilidade na sua carteira de forma anualizada de praticamente 30% ao ano? Imagina você começar ali com 100 mil reais, terminar o ano com 130 e assim sucessivamente, fazendo com que esses juros compostos atuem cada vez mais forte dentro da sua carteira. E que por isso você alcançaria a liberdade financeira, ao invés de 20 anos, talvez em 7 anos, 6 anos. Você não gostaria disso? Olha, eu particularmente adoraria. E eu vou te falar uma coisa: existem sim, passo a passo, técnicas que você poderia adotar para dentro da sua carteira. E eu fiz isso a partir da leitura e de um estudo um pouco mais aprofundado de grandes gestores de fundos, especialmente norte-americano. Pensando aqui no que eu vou trazer para vocês, que é o nosso ilustre aqui, Peter Lynch, você vai enxergar que existem passos extremamente fáceis que você pode seguir. E eu vou trazer aqui 3 passos que o Peter Lynch usou para obter rentabilidades muito altas. E só para você saber, eu tenho aqui como referência, né, essas leituras aqui, One Up Wall Street e Beating the Street, são 2 livros aqui do Peter Lynch que você poderia sim dar uma olhada, dar uma estudada, porque sim, aqui tem muitos conhecimentos e uma história muito rica a respeito da Bolsa de Valores americanas. Mas eu quero comentar com vocês um pouco do porquê que você deveria pelo menos considerar o que este senhorzinho, o que esta pessoa muito rica fez para conseguir no fundo Fidelity, que é o fundo dele, alcançar a marca de 14 bilhões de dólares, tendo uma rentabilidade de 29,2% ao ano. Tanto é que eu peguei um gráfico aqui para vocês, vocês vão poder enxergar que em azul nós estamos falando do Fidelity, que é o fundo dele, e estamos falando aqui do S&P 500. Desde 1977 até o momento em que eu consegui pegar aqui, que seria basicamente 90, 92, 1992, o fundo bateu com larga escala, larga vantagem aqui o S&P 500, que é um dos grandes índices que nós temos mundial e que poucos são gestores, especialmente aqui do Brasil, que conseguem bater esse indicador. E se você for ver, eles começando aqui com aproximadamente 10 mil reais, o fundo ele alcançou a marca aqui em cima de aproximadamente 308 mil dólares. Ou seja, você começou com 10 mil dólares e você alcançou em alguns anos 308 mil dólares. Portanto, é uma rentabilidade composta muito boa. Agora, eu tenho absoluta certeza que não é para todo mundo. Não é qualquer investidor, qualquer estratégia que vai alcançar essa rentabilidade de quase 30% ao ano. Portanto, eu tenho que trazer aqui para vocês o que o próprio Peter Lynch disse. Obter esses resultados é fácil. Se obter esse resultado, você só precisa seguir 3 passos. E esses 3 passos eu quero trazer aqui para vocês porque eles são fundamentais. E você vai compreender, e eu particularmente tenho visto isso conforme eu vou estudando cada vez mais, que os grandes gestores de investimento, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, outros tantos, eles têm estratégias simples. Eles têm ideologias rápidas e fáceis de se compreender. E olha só que interessante que ele traz aqui pra gente. Ele fala, olha, é tão simples o que eu faço que eu vou te dar aqui o percentual que você tem que alocar na sua carteira. Olha só que legal que ele fala aqui pra gente. Ó, para você investir como o Peter Lynch, basta que você compre de 30 a 40% de ações de crescimento. Você deve comprar também de 10 a 20% de empresas sólidas. E você deve comprar também de 10 a 20% de empresas cíclicas. E por fim, se você quiser, uma parcela final em empresas em recuperação. Maravilha. André, significa que agora eu já sei investir como o Peter Lynch? Infelizmente, eu ainda não te dei nenhum dos passos. Eu te falei aqui como que deveria ser a carteira se você quisesse investir ali na risca, como o Peter Lynch, para obter os resultados pelo menos próximo ao que o grande investidor conseguiu. Mas para que a gente comece aqui, eu te faço uma pergunta. Como escolher essas ações? Porque você já sabe qual que é o percentual de ações cíclicas de crescimento, empresas sólidas e empresas de recuperação. Mas como é que você faz para escolher? E aqui eu vou te dar 3 passos. Como escolher essas ações? Basta você seguir 3 passos bastante simples. Primeiro deles é saber o que você tem em carteira. André, não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer. Eu não entendi porque que tem um caminhão de lixo aqui embaixo, uma empresa chamada Waste Management. O que isso tem a ver? Olha que legal. O Peter Lynch, ele usa uma teoria de que você deve saber o que você tem em carteira e explicar para a pessoa ou qualquer outra pessoa, inclusive uma criança de 10 anos, de forma simples e rápida, o que aquela empresa faz, como que ela investe, como que ela ganha dinheiro,
como que você, como investidor, ganha dinheiro daquela empresa. E o que acontece? Essa empresa, o Waste Management, é o que ele chama de empresa chata, empresa boring. Seria uma empresa, por exemplo, de extração de minério, uma empresa talvez de petróleo, uma empresa de coleta de lixo, uma empresa de transporte de gás, de transporte de energia, de distribuição de energia. São empresas chatas, não são empresas tech, não são empresas que vão multiplicar por milhões de vezes o seu patrimônio, são aquelas empresas que pouco a pouco vão construindo o seu império, vão ganhando participação de mercado, vão melhorando as suas operações e tudo isso de uma forma fácil. Por quê? Ele fala o seguinte: você deve saber o que você tem em carteira e explicar de forma simples. Então, olha, uma empresa que coleta lixo, ela ganha pelo lixo coletado. Todo mês você vai ter que pagar ali um determinado valor, e aí você recolhe da casinha 1, você recolhe da casinha 2, você recolhe da casinha 3, e assim sucessivamente, e você consegue, pelo menos no mercado norte-americano, pegar todas as casinhas de um determinado estado, de um determinado município, e assim fazendo dinheiro. Pensando que seria algo bastante simples, você produz lixo, alguém precisa retirar esse lixo e você paga por isso. Poxa, eu gostaria de investir numa empresa dessa. E aqui no Brasil nós temos uma empresa bastante parecida que se chama Horizon. Claro, não estou recomendando aqui nenhum investimento, é apenas para que você acompanhe todo esse raciocínio aqui e perceber que no Brasil nós temos empresas muito parecidas. E claro, eu te falei dessas outras empresas chatas, empresas boring, como eu te falei, uma transmissão de energia. Eu não te falei aqui de uma empresa que vai desenvolver um chip que vai acelerar por 10 vezes o processamento de dados e que isso vai gerar uma conexão mais. Enfim, não falei nada disso. De uma coisa simples, esse é o primeiro passo. Segundo passo que você precisa saber. Você precisa saber que deve investir em empresas de qualidade. O que é uma empresa de qualidade? É difícil você identificar esse tipo de empresa, mas o Peter Lynch ele usa um indicador fundamentalista. E esse indicador fundamentalista, ele também é muito utilizado pelo nosso grande Warren Buffett. Eu estou falando aqui da margem líquida. Simplesmente margem líquida? Não, a margem líquida deve ser superior a 10%. Por que 10% é um indicador que deve balizar toda a sua análise, ou pelo menos iniciar a sua análise de investimento? Quando você tem uma margem líquida igual ou próxima ali a 10%, superior, que é o que a gente espera, você tem uma empresa que consegue passar por crises. E o que é uma empresa de qualidade também na visão do Peter Lynch? O Peter Lynch ele fala o seguinte: olha, eu não sei como que a macro nem a microeconomia vão agir. Então imagina que um novo presidente ele vem aqui para o mercado norte-americano, vem um novo presidente aqui para o Brasil e algumas questões ali do Brasil sejam alteradas, do mercado americano sejam alteradas. Poxa, eu não posso ficar preso a cada 4 anos ou 8 anos eu ter uma troca de político e a minha empresa ficar à mercê do que o novo político vai decidir. Portanto, eu preciso de uma empresa de qualidade que consiga superar qualquer uma das adversidades. E você tendo uma margem líquida superior a 10%, você tem indicativos de que essa empresa pode sim suportar esse tipo de acontecimento. Então, olha só que interessante no mercado brasileiro. Você pega Taurus Armas. Se você pegar o mercado na época do presidente Jair Bolsonaro, você vai perceber que o mercado interno estava muito aquecido. Quando o presidente Luiz Inácio veio para a presidência, ele basicamente suspendeu toda aquela política armamentista. E você percebeu nos resultados que o mercado interno teve uma grande queda. O que acontece? Será que é uma empresa de qualidade? Pelo menos para o Peter Lynch não, porque não é uma empresa que vai suportar mudanças políticas e isso fez com que a margem líquida da empresa caísse. Então sim, esse indicador ele pode dizer muitas coisas, mas sempre vai indicar que acima de 10% é uma empresa que tem início de qualidade, tá bom? Não quer dizer que ela sempre terá qualidade, mas é um início importante, tá? E agora, por fim, o terceiro passo, que é muito, muito, muito importante, é foque no longo prazo. André, simplesmente isso? Eu não preciso fazer mais nada? Eu só preciso comprar empresas e esquecer e deixar para o longo prazo? Sim. Porque se você olhar de volta aqui para o primeiro passo, que esse é um dos mais importantes, você precisa saber no que você está investindo. Então, imagina que você está investindo na Engie. Você comprou uma empresa que, a princípio, tinha ali uma geradora de energia. Ela tinha ali apenas um parque eólico.
Aí ela foi lá e comprou o segundo. Você sabe que você está investindo numa empresa com foco no crescimento, com foco na distribuição de dividendos, com foco em ser uma das maiores empresas do setor elétrico. Imagina, por exemplo, que você comprou ali a WEG, quando ela tinha apenas uma pequeníssima fábrica ali de motores. E aí ela começou a diversificar, ela foi para outros ramos, ela abriu uma segunda fábrica e assim sucessivamente. Ou seja, é algo simples. Ela monta motores. Ela coloca ali de pé operações de máquinas. Bem, não parece ser nada assim de outro mundo. Claro, tem muita tecnologia, mas não é nada assim. Você precisa de 10, 20, 30 minutos para explicar uma tese. Ela vende motores e ela cresce. Então, olhando sempre para investimentos no longo prazo, pensando aqui no crescimento da empresa, pensando aqui que você vai se tornar sócio de empresas e avaliar trimestralmente ou anualmente se aquela empresa continua no segmento que você pretendia, ela continua perseguindo o objetivo dela, que é crescimento, distribuir dividendos, ou enfim, a política ali que você escolher, isso vai ditar se você terá bons ou maus resultados no longo prazo. Porque escolher boas empresas parte muito mais de critérios que são primeiro, objetivos, como margem líquida, e depois subjetivos, como governança, para onde a empresa está indo. Será que os projetos que ela está querendo colocar de pé são legais? Será que esses projetos no longo prazo, eles continuarão sendo viáveis? E tudo isso é difícil de dizer, mas eu estou trazendo aqui para vocês 3 passos que são sim valiosos. Mas eu vou deixar para vocês aqui um outro vídeo que eu mostro como um outro grande investidor, Bill Ackman, faz para escolher as suas empresas. Então, clica aqui para você continuar seus estudos. Espero também que você se inscreva aqui no canal para ter mais conhecimentos desse tipo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!